Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 10 em diante. Eu tenho um tema, uma palavra que está no nosso coração, no coração de Deus para o nosso coração. Uma palavra especial que vai certamente alcançar a sua vida. E é um tema especial porque eu tenho certeza que é a aspiração de cada um de nós. E eu quero que você guarde em especial a palavra de hoje. Quero convidar você a permitir que esta palavra direcione a sua vida, a sua fé, a sua confissão. E o tema de nossa mensagem hoje é crescendo como amigos de Deus. Crescendo como amigos de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus? Glória a Deus por isso. Um dia Jesus estava falando com os discípulos, a caminhada já era longa, muito tempo já de caminhada juntos, muitas coisas haviam acontecido. Foi um momento muito especial aquele dia, e Jesus orando e olhando para os discípulos disse: eu já não vos chamo servos, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque o servo não sabe nem o que faz o seu senhor, eu porém vos tenho dado a conhecer o meu Pai. Eu amo a revelação de Deus, e essa revelação das Escrituras Sagradas, é lindo você compreender o porquê da revelação, o porquê da Bíblia e o porquê de Deus ter se manifesto em forma humana para nos resgatar. É maravilhoso a gente entender que Deus deseja estar conectado a nós. Deus deseja se envolver com a nossa vida. E com a mensagem desta noite eu quero convidar você a isto. Convidar você a entender a perspectiva do relacionamento com Deus, a perspectiva da caminhada com Deus. No dia que você aceitou Jesus, os seus pecados foram perdoados. Nós fomos livres da maldição quando aceitamos Jesus. Alguém pode estar comigo aqui dizendo amém? No dia que nós aceitamos a Jesus, nós fomos regenerados. Deus não colocou, apenas uma maquiagem em cima de uma estrutura que precisava ser escondida. Muito além disso, Deus nos deu uma nova natureza. E nesse relacionamento com Deus, nós recebemos uma nova natureza. Agora, esse relacionamento não está baseado simplesmente em ordenanças, em não fazer ou fazer, em sims e nãos. Relacionamento é muito mais do que isso. E é por isso que, para falar sobre relacionamento esta noite, Deus colocou essa palavra no meu coração para abrir o nosso entendimento. Crescendo como amigos. Crescendo como amigos de Deus. Eu tenho certeza que quando você se relaciona com quem quer que seja, as pessoas que você pode chamar de amigos, ou a sua família, que você também chama de amigos, o relacionamento não é baseado em trocas. Pelo menos um relacionamento não deve ser baseado em trocas. Imagine se você recebesse alguém muito famoso na sua casa, e você chama esta pessoa de amigo, e ela também chama você de amigo. Mas ao invés de viver o relacionamento, você ou alguém usa deste artifício para noticiar na rua que aquela pessoa, porque é importante estar na sua casa, simplesmente porque aquilo pode promover de alguma forma. E esta informação chega aos ouvidos do seu convidado ou do convidado. Percebe que gera aquela piscadinha a mais? Já viu quando você está conversando com alguém, aí você ouve ou fala alguma coisa meio fora de tempo, a pessoa imediatamente dá aquela... É a reação natural, né? A linguagem corporal fala sobre isso. Quando alguém começa a ficar muito embaraçado, ele começa a piscar ou tenta desviar o olhar. E esse tipo de coisa gera estranheza. Relacionamento à base de troca, relacionamento à base do que eu posso extrair desse relacionamento em meu favor. Relacionamento é muito maior do que isso. Quero declarar que Deus nos procura para relacionamentos muito maiores do que isso. Um dia Jesus estava com sede e fome, e os discípulos falaram assim: nós vamos comprar alguma coisa para comermos então. Jesus disse ok. E ele estava parado junto a uma fonte, e ele viu que tinha uma mulher, e ia lá e pegava água, e ele chega perto dela.
Eu gosto disso. Jesus se aproxima daquela mulher. E ele fala: mulher, dá-me de beber. Ela surpresa, porque era samaritana. E os samaritanos, como eram mestiços, digamos assim, era judeu, mas tinha outra nacionalidade. Então os judeus, porque eles não eram simplesmente judeus, se aborreciam. E tinha uma linha histórica também de conflitos beligerantes, guerras. Ela fica surpresa e fala assim: uau, como você pode, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? E Jesus está provocando o relacionamento. Ele fala: mulher, olha, se você soubesse quem está falando com você, quem está te pedindo água, é você quem pediria uma água que jorra para a vida eterna, água esta que aquele que beber dela jamais terá sede. E ela fica surpresa com aquilo, e eles começam a conversar, eles começam a entrar em uma discussão sobre como adorar, onde adorar e como se processa a adoração. E ela foi abrindo o coração dela, ela foi derramando e descortinando a alma dela. E Jesus diz assim: vai lá e chama seu marido. Ela: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque você já teve 5. E Jesus entra na vida daquela mulher a ponto dela entender que Deus trabalha na perspectiva do relacionamento, onde nós nos desnudamos, onde nós abrimos o nosso coração, revelamos quem somos, Ele mostra quem é e Ele nos transforma segundo a sua imagem. Todos nós precisamos de amigos, todos nós precisamos de relacionamentos, e eu quero trabalhar com vocês essa perspectiva a partir de 2 Pedro capítulo 1, leia comigo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, estarei sempre pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, está falando sobre sua vida, despertar-vos com essas lembranças. Certo estou de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Eu peço permissão de vocês para voltar a esse texto somente no final da mensagem. Vamos lá, crescendo como amigos de Deus. O Salmo 133 nos fala sobre o poder da comunhão. Você conhece bem o texto, nós já cantamos, existe uma música antiga que fala sobre o Salmo 133. Ele diz: ó quão bom, aliás, a música é antiga, mas recém-gravada aí pelo Paulo Baruch, então ela se torna nova para muita gente. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, inicialmente, o Salmo 133 vai falar sobre o poder da comunhão, o poder do relacionamento. E compara, no decorrer do texto, que a comunhão e o relacionamento é comparado à unção sacerdotal. Quero fazer você raciocinar comigo. Não existia nada mais especial na vida do culto judaico, na vida do povo que Deus escolheu outrora, que a unção sacerdotal. Era aquela cerimônia que marcava uma nova contagem de tempo. E a Bíblia vai, segundo a revelação do salmista, comparar o poder da comunhão ao poder da unção sacerdotal. Porque ele vai dizer: é como óleo precioso que desce sobre Arão. A Bíblia está falando que a comunhão é algo muito forte. Relacionamento é algo poderoso. Diz a Bíblia, no livro de Provérbios, que uma pessoa, quando resistida, põe 1000 para correr. Uma pessoa, quando resistida, ela pode vencer 1000. 2 pessoas podem vencer 10.000.
A sinergia faz com que a soma das partes se torne mais eficiente do que o todo. Então, sinergeticamente, quando você está conectado, quando você tem um companheiro de jugo é uma linguagem do Novo Testamento. Quando você tem alguém para dizer, estou orando por você, olhe para a pessoa que está ao seu lado aí, dá uma piscadinha para ela como quem está dizendo, eu estou orando por você, ou eu vou orar por você. Há um poder muito grande na comunhão. A Bíblia fala sobre pessoas que eram bons amigos. A Bíblia fala sobre esse tema. Cita, por exemplo, Davi e Jonatas. Vocês conhecem muito bem a história de Davi. O pastorzinho de ovelhas que foi ungido na casa do seu pai, que só cuidava de ovelhas, mas que era um grande compositor e adorava a Deus de forma muito pessoal. O palco de Davi era a relva, a plateia, as estrelas. E ali ele compunha canções, somente ele e Deus, e as poucas ovelhas do seu pai, e ele adorava, telilava, tocava seus instrumentos, tocava suas harpas, ele entoava canções a Deus, até o dia que ele chega e é recebido na sua casa por um banquete. Ele via o profeta Samuel na sua casa, ele viu que estava tudo preparado, e havia uma ordem dizendo de Samuel que ninguém se sentaria à mesa até que Davi chegasse, e ali ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei sobre Israel, mas Israel naquele momento tinha um outro rei. Um rei que havia sido escolhido pelo povo e que Deus o rejeitara porque ele não guardou a aliança. Quando uma pessoa não guarda a aliança, quando a pessoa resiste à aliança de Deus, obviamente a sua trajetória é apenas um tiro. Davi, portanto, agora é ungido rei, no lugar de Saul, que ainda estava no poder. Mas em se tratando de uma monarquia, caminhe comigo nesta mensagem e se inspire na palavra do Senhor. Em se tratando de uma monarquia, se Saul saísse, fosse deposto, obviamente, o seu sucessor seria seu filho. Mas a Bíblia nos fala sobre o poder de uma aliança, o poder da amizade. Como é bom você gerar isso no seu coração e ter amigos. E a Bíblia fala que Jonatas, na primeira vez que olhou para Davi, viu em Davi alguém especial. Viu em Davi alguém que havia sido especialmente separado por Deus para um grande propósito. O texto da palavra de Deus que toca nesse assunto diz que naquele dia que Jonatas viu Davi, pegou o seu escudo, pegou a sua capa e deu a Davi. Em outras palavras, Jonatas estava dizendo a Davi, eu sei que eu sou o sucessor, mas eu sei acima disso, que Deus ungiu você, que Deus separou você para um grande propósito. Então, a partir daquele momento, os dois se tornam cada dia mais próximos, mais amigos, mais companheiros de batalha. Saul deposto, Jonatas seria o rei, mas ele reconhece que Deus havia escolhido seu amigo. A Bíblia fala muito sobre isso. Jonatas foi um grande cara. No Novo Testamento nós temos um grande exemplo de uma pessoa doadora, uma pessoa que era altruísta, uma pessoa que não tinha no seu coração o seu próprio benefício, mas tinha um valor muito elevado, sabe? O valor doador, o valor até do sacrifício, da entrega pessoal, a fim de que outros fossem abençoados. Esse nome é Barnabé. Barnabé é um codinome, é um apelido. Na verdade o nome dele era José, simplesmente José. Uma pessoa simples, mas de atitudes elevadas. Um homem simples, de atitudes nobres. Ouça-me, Barnabé era aquele cara que não podia ver algo errado ou alguém sofrendo para não tomar a dianteira daquela pessoa e fazer o bem. José, chamado Barnabé, era aquele tipo de pessoa como você que está me ouvindo hoje. Eu creio que você que está me ouvindo hoje tem esse espírito. José, ou Barnabé, era aquele homem sempre disposto a estender a mão. Era sempre o homem disposto a fazer a diferença na sua geração, independente do que receberia em troca.
ele fora chamado de Barnabé justamente por causa desta postura, onde chegar, querer fazer a diferença positivamente, não querer os holofotes, não querer ser a pessoa que tem a primazia, mas ser a pessoa que tira outras pessoas do buraco, tira outras pessoas das cinzas, tira outras pessoas da zona de tiro e coloca no lugar seguro. A igreja tem esta missão, a igreja tem a missão de ser a luz, ser o farol, ser a ponte, ser aquele que constrói pontes, não muros, não barreiras, mas ser aquele agente de transformação, agente de mudança. E não se faz isso construindo separações, sectarismos, mas se constrói isso exatamente sendo sal da terra, sendo luz do mundo, sendo a referência da misericórdia, sendo a referência da bondade, sendo a referência do amor. E eu digo a você nesta noite, em nome de Jesus, que Deus escolheu você para, através da sua vida, chamar a atenção do mundo. Deus escolheu você para, através da sua vida, mostrar que é possível criar e fazer um mundo diferente. Em nome de Jesus, eu preciso ouvir um amém. Deus nos escolheu, irmãos, para sermos diferentes. E quando eu falo sobre esta mensagem, crescendo como amigos de Deus, eu vejo esse exemplo de Barnabé, porque é incrível. Porque ele pega um cara com uma história não muito agradável, ele se interpõe no caminho de um cara que tinha uma história terrível, uma história de medo, uma história de ameaça, uma história, querido, de morticínio, uma pessoa que tinha uma história de perseguição, e outros irmãos e toda a comunidade dos discípulos tinham um medo terrível daquele homem. Mas Barnabé é o cara que chega para este homem, pega na mão dele e diz assim: a partir de hoje, onde eu for você vai. A partir de hoje, o que chegar na minha mão chega na sua. A partir de hoje, eu vou cuidar de você, eu vou orar por você, eu vou levantar um escudo por você, e aquilo que Deus quiser fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque as resistências cairão por terra, as resistências vão ruir. Aleluia, eu gosto muito dessa palavra, porque eu posso olhar para essa palavra e olhar para você e dizer assim: Deus vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai colocar homens no seu caminho, Deus vai colocar mulheres no seu caminho, e a vida deles será transformada, a vida daquelas pessoas serão transformadas, simplesmente porque tiveram o dom, a graça, a dádiva de conhecer você. Diga: eu sou uma bênção. Eu estou falando que Paulo foi esse cara. Paulo era o cara que ninguém queria perto. Paulo era o homem que ninguém queria. Não era persona non grata, pessoa não bem-vinda. As pessoas tinham medo dele. Vocês se lembram quando Paulo se converteu? Deus falou com Ananias, que foi o primeiro cara que orou por Paulo. E Ananias, em sonho profético, visão, ele fala para Deus, ele retruca Deus dizendo: Senhor, como que o Senhor quer que eu vá lá orar por esse cara? Isso é um fake, é uma fake news, ele quer matar a tua igreja. Aí eu vou lá e ele vai pegar, ele vai me matar. E Deus fala para ele: não, vá, pegue ele, ore por ele, porque eu farei e mostrarei o quanto ele próprio, Paulo, padecerá pelo meu nome. Ananias chega lá na casa onde Paulo estava e diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou para que recobres a vista. E impondo-lhes as mãos, caíram dos seus olhos como que escamas. E ele, Paulo, foi cheio do Espírito Santo. E ali começa aquela história. Mas agora vem a resistência. Ninguém aceita Paulo, mas uma pessoa, Barnabé, filho de consolação. Olha o apelido que ele recebeu, Barnabé. Eu quero chamar você de Barnabé esta noite, permita-me. Eu quero falar que você é o Barnabé da nossa geração. É a pessoa que vai tocar onde ninguém toca. Isso é lindo, sabe por quê? Quem fez isso foi Jesus. Teoricamente ninguém poderia se aproximar num leproso porque ficava impuro. Aí chega Jesus, que é puro, e toca no leproso que é impuro. Mas não foi Jesus que ficou impuro, foi o leproso que ficou puro, porque Jesus o tocou. Nós somos a geração, nós somos o povo escolhido para tocar na nossa geração. E no nome de Jesus a impureza vai embora, porque nós somos agentes de Deus. Eu posso ouvir um amém? Barnabé é filho de consolação. Eu acho isso muito legal, gente. Já pensou você ter um apelido assim? E aí, filho de consolação?
E aí, pacificador? E aí, pacificadora? E aí, mulher que cura? Ou homem que sara? Isso é muito lindo. A igreja não pode ser conhecida por escândalos. A igreja não pode ser conhecida por maus comportamentos, más posturas. A igreja não pode ser conhecida por rachas e divisão, seja por dinheiro, poder, posição. E eu não vou fazer aqui ilustrações de histórias que conheço, porque elas não edificam. Mas eu vou chamar a nossa atenção e dizer: nós seremos conhecidos como Barnabés, como filhos da consolação, como pessoas que onde chega o consolo chega, onde chega a prosperidade chega, onde chega a misericórdia chega, onde chega a cura chega, onde chega a graça chega, porque nós somos portadores da graça. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Barnabé é uma história linda. Tem uma canção antiga que fala isso. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Engraçado que Barnabé tinha uma casa, ele tinha uma propriedade muito grande na ilha de Chipre. Gente, convenhamos, ainda que fosse naquela época, tinha ou não tinha dinheiro Barnabé? Ele tinha grana, ele era um cara, qualificado. Olhe para mim aqui. Barnabé era um cara qualificado. Você vai novamente ouvir falar de Barnabé. Ele pega tudo que tinha, vende e deposita aos pés dos apóstolos, dizendo assim: eu quero que tudo isso que eu tenho seja usado na pregação do evangelho. É aí que entra aquele episódio que vocês também vão se lembrar. Ananias e Safira, que não é o caso. Ananias e Safira só fizeram o que fizeram porque quando Barnabé, com o coração liberado, entregou, Ananias bateu no ombro da Safira, a Safira concordou no cotovelo do Ananias. Viu lá? O cara deu aquela oferta e todo mundo achou legal. Vamos fazer isso também? Porque vão começar a olhar a gente vai agora virar os caras. Motivações erradas levam as pessoas até certo ponto. Motivações corretas levam as pessoas a lugares inimagináveis que nem elas mesmas pediram. E Barnabé tinha essa postura: eu não busco aquele alvo, eu busco este alvo. Qual alvo? Servir. E qual a consequência disso? Glórias sejam dadas a Deus. Eu acho também incrível o fato de que na Bíblia, por 2 vezes, nós temos o fato de que um homem foi chamado de amigo de Deus. Fora o fato de que Jesus disse aos discípulos que eles, por andarem com Jesus, eram agora amigos e não mais servos. Estou provocando você a um outro nível de relacionamento com Deus. Isaías profetiza, e em determinado momento de uma profecia ele cita que Abraão era amigo de Deus. No Novo Testamento, Tiago, ao escrever a sua epístola, faz esta citação de Isaías, e novamente traz Abraão, amigo de Deus. E por que Abraão fora chamado de amigo de Deus? Porque ele subiu Moriá e quis sacrificar Isaac? Porque ele, diz a Bíblia, que oferecia muitos sacrifícios? Porque ele adorava a Deus? Não, na verdade haveria até motivo para ele não ser amigo de Deus, porque na primeira oportunidade que teve, mentiu. Na primeira oportunidade que teve para salvar a sua própria pele, ele criou uma meia verdade. Ele mentiu. Após exortado, continuou a sua trajetória, até o momento em que ele entendeu que a sua justificação não estava nas suas obras. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Ninguém pode ser salvo até porque acha que o seu comportamento é legal, porque acha que não faz muita coisa errada, porque pensa que é uma boa pessoa. Não é, pode ser uma boa pessoa socialmente, pode ser uma boa pessoa enquanto família, pode ser uma boa pessoa em qualquer aspecto, mas espiritualmente falando é um miserável pecador, digno de condenação. E Abraão entende
que toda a sua justificação não estava nele ou nas obras que ele realizava, mas nos méritos de Deus. E porque ele cria, acreditava, confiava que a sua justificação vinha de Deus, ele foi justificado pela fé e justificado. Ele foi justificado pela fé e agora absolvido da condenação. Não porque justificasse dizendo, eu sou uma boa pessoa, mas porque ele olhava exclusivamente para os méritos de Deus e dizia, Deus é quem me justifica. Eu quero ser amigo de Deus, eu acredito que você também deseje isto. Deseje no seu coração ser amigo. E essa expressão amigo mexe conosco. E antes de ir para o tema central e concluir a mensagem desta noite, existem duas situações na Bíblia que são muito interessantes. A primeira delas está no Evangelho de João, em seu capítulo 5. Vocês se lembram do tanque de Betesda? Quando se lembram? Quando se lembra o tanque de Betesda? Ora, havia em Jerusalém uma festa. Jesus subiu, não para a festa, mas para um tanque. E há, junto à porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico é chamado de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Este tanque ficava junto à porta das ovelhas, e nele jazia uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, esperando o mover das águas, porque cria-se que um anjo a certo tempo descia e mexia as águas, e aquele que descesse em primeiro lugar seria curado de qualquer enfermidade. Ora, jazia ali um homem paralítico, enfermo, há 38 anos. Jesus, se aproximando dele, disse, queres ser curado? Respondeu-lhe o homem, ora Senhor, não tenho quem me leve no tanque, agitando-se as águas, porque sempre desce alguém na minha frente. Esse texto de João 5 me chama a atenção esta noite, para esta mensagem, quando ele diz, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Não quero me ater muito a esse fato, mas chamar a atenção e dizer, ele está dizendo que está há 38 anos no mesmo lugar. Ele está dizendo que vive no mesmo lugar e na mesma posição há 38 anos. E quando consultado acerca da sua condição, ele diz o quê? Para ser curado, tem que tocar as águas. Mas para tocar as águas, tem que chegar nela. E eu não consigo sair do meu lugar. E eu vivo só. Eu não tenho quem me ponha no tanque. Nós sabemos que a perspectiva desse texto é muito maior. Porque a perspectiva desse texto não é o paralítico, e muito menos a crença no tanque. Nós sabemos que a ênfase não é essa, a ênfase do texto é Jesus, que se interpõe e tira toda a paralisia da nossa vida, mas esse fato também chama a atenção. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Em contraste a esse texto, a Bíblia vai citar uma outra pessoa, um outro caso, registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 2, que é um paralítico de Cafarnaum. Vocês sabem que Jesus nasce em Belém, passeia muito por Nazaré, é criado em Nazaré, anda muito em toda a circunvizinhança, mas a cidade que Jesus escolheu para morar foi Cafarnaum. E é em Cafarnaum que a Bíblia conta uma história incrível de 4 amigos. Alguém fale comigo, 4 amigos. 4 amigos. Olha o poder de um relacionamento. Diz a Bíblia que eles souberam que Jesus estava em uma casa. Alguém escreva aí nos comentários. Quando Jesus está em uma casa, seja como for, mas um milagre vai acontecer.
E Jesus estava em casa. E obviamente, as multidões cercaram a casa. E lá vem, irmãos, cria a cena na sua cabeça. Podia desligar o climatizador, por favor? Cria a cena na sua cabeça, cria a imagem. A Bíblia fala que 4 amigos, fale comigo, 4 amigos. É a máscara, né? 4 amigos. 4 amigos pegaram um outro amigo, esse paralítico. E vocês já entenderam onde eu quero chegar. Eles pegaram o cara e colocaram nos ombros. Pegaram a maca que ele estava, cada um de um lado, cada um de uma ponta. E sabendo que Jesus estava naquela casa, disseram: hoje você levanta desse leito. Hoje você levanta desta cama. Hoje você vai sair dessa luta. Hoje você vai sair desse problema. Hoje você vai vencer a sua crise. Sabia que às vezes é bom ter amigos, é bom ter pessoas que nós sabemos que estão orando por nós, e é bom nós sermos estas pessoas. Aquele homem estava condenado, talvez na mesma história fatídica do exemplo anterior. Passariam-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, morreria sem saber que poderia desfrutar de uma outra vida. Quantos estão entendendo esta mensagem? Morreria sem saber que poderia viver uma outra perspectiva de vida. Mas aqueles amigos estavam dispostos a pagar o preço. Quando alguém paga o preço, se coloca na brecha, se coloca na intercessão por outra pessoa, mudanças começam a acontecer. Nós sabemos de histórias de pessoas que só justifica-se estarem vivos ou desfrutando de algo bom na vida porque houve alguém que intercedesse. É porque tinha um joelho dobrado, porque tinha uma mão estendida. E eu sei que é muito fácil nós já olharmos diretamente para a nossa família, para as pessoas que estão diretamente conectadas e consanguíneas a nós. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a possibilidade real de se ter amigos. Ouça, veja a cena comigo. Sabe como que eu imagino essa cena, Isaac? O cara falando assim: gente, tá bom, eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês têm uma consideração especial por mim, mas tá bom, não tem jeito, olha aí, a casa está cheia. Eu fico imaginando, Jardel, aquele cara falando assim: que legal lá, de repente no meio do caminho ainda, na trajetória, ele está dizendo: é hoje, é hoje, é hoje. Mas quando ele chega lá e vê as dificuldades, ele percebe e conclui que o dia não seria hoje. Mas tem 4 amigos. Eu gosto do 4 na Bíblia. Eu gosto dos 4 evangelhos. Eu gosto como a forma que a Bíblia entra na nossa vida e nos faz enxergar as coisas na perspectiva de Deus e não na nossa. E aqueles 4 amigos dizem assim: fica calado, deixa com a gente. Aí olham por um lado, não tem como. Oram pelo outro lado, não tem como. O cara não pode ser como a mulher do fluxo de sangue. Vou lá rastejando e toco nas vestes de Jesus. O cara está paralítico no meio de uma multidão daquela. Não tinha jeito. Até que os 4 amigos têm uma ideia. Glória a Deus. E eles falam: nós vamos subir essa casa e nós vamos descer você lá. Aí vem a estratégia: João, vai lá dentro. Olha onde Jesus está. Beleza. Aí João vai lá, corre, entra lá, passa por um, dá licença, dá licença. Já viu, dá licença? Eu conheço uma pessoa, irmão, que pode ser a multidão que for. Se ela tiver que chegar, ela entra, ela sai no, dá licença, ainda sai na foto. Dá licença, ela vê Jesus, olha, mais ou menos, vou calcular aqui onde, ok. Imagina, vamos subir a casa agora. Nós 2 vamos levantar, o José e vocês 2 segurem em cima. Percebem a cena? E o José está falando: gente, para, pelo amor de Deus, já era.
E eles sobem a casa e descem onde o cara estava, onde Jesus estava, melhor dizendo. E Jesus olha para ele e diz: a tua fé te salvou. Levanta, levanta e anda. Eu confesso que eu acho que aqui no caso, a fé não foi do paralítico, a fé foi a dos amigos. Eu gosto da perspectiva de entender que Deus não faz nada a não ser através de pessoas que Ele escolheu para o seu propósito. Nós vemos pessoas na igreja muitas vezes que falam muito sobre suas limitações, sobre aquilo que as limita, e elas não conseguem se enxergar como agentes que Deus possa capacitar e usar, ou como agentes que Deus usará para transformar a vida de outras pessoas. Por outro lado, já vejo outras pessoas que para tudo se dispõem, para tudo entendem que há uma solução e ela faz parte da solução. E esta mensagem, até aqui, vem para despertar você apenas nesse conceito: como é bom ter amigos e como ser um agente de transformação. Mas, voltando ao texto inicial, a história de Pedro nos fala acerca do poder da restauração que o relacionamento com Jesus produz. Porque se eu fosse falar de Pedro, eu começaria do final da história dele. E perguntaria: o que você faria se tivesse um amigo e você depositasse nele confiança e investimento, e essa pessoa decepcionasse você? E se você acreditasse que alguém que disse que estaria com você em todas as horas, e na hora H, esta pessoa te deixasse na mão, que lugar esta pessoa ocuparia em seu coração? A história de Pedro começa com uma chamada junto ao mar de Tiberíades, quando Pedro está pescando, já cansado da religião. André, um irmão mais chegado que um amigo, leva Pedro a conhecer a perspectiva da salvação que ele poderia desenvolver com Cristo. Pedro se converte, Pedro empresta o barco a Jesus, vocês se lembram? Jesus faz do barco de Pedro o seu púlpito, das águas a caixa de ressonância, a multidão se converte, ouve a mensagem. Pedro vai para a continuação da pescaria, volta convertido, dizendo que a partir daquele dia, sim, acreditaria na mensagem de Jesus, que ele era agora um pescador de almas, não apenas mais um pescador de peixes. E Pedro aceitou o desafio de andar com Jesus, e Pedro se torna quem nós conhecemos, uma pessoa incrível, impulsivo, resoluto, um homem especial, um homem de contrastes, porque em Mateus 16 ele chega a dizer para Jesus: tu és a pedra, tu és a rocha, e sobre o Senhor a igreja será edificada. Logo depois, Pedro é honrado, Jesus honra Pedro e diz: meu amigo, essa palavra foi maravilhosa, e sobre esta palavra eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo depois, Pedro ouve uma palavra de Jesus dizendo: olha, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, seja morto. E quando Pedro ouve Jesus dizer que seria morto, Pedro começa a repreendê-lo dizendo: não, 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 não. É quando Jesus diz para Pedro: você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens, arreda Satanás. Logo depois, Pedro ouve Jesus dizer que todos o deixariam. Pedro afirma: Jesus, eu não, eu vou com o Senhor até o fim, eu vou permanecer com o Senhor até o fim. E a história você conhece. Pedro é o amigo que anda com Jesus, mas que decepciona. Pedro é o amigo que fez o voto de andar com Jesus, mas que na hora X decepciona, nega e trai. No livro de Levítico existe um texto que diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas nós muitas vezes permitimos que o fogo se apague. Nós permitimos que os nossos medos, receios e até as nossas ambições pessoais
se tornem mais importantes que o fogo. Esse texto de Levítico, ele serve para nós hoje como uma metáfora, porque quando ele foi escrito a sacerdotes, a pessoas que se revezavam, e no seu revezamento entravam no templo, e antes que a chama que estava simbolicamente representando Deus, naquele altar se apagasse, o sacerdote tinha que ir lá e trocar, reabastecer de óleo, para que a chama continuasse acesa. Por isso Deus deu a ordem, a chama arderá continuamente. Só que às vezes, porque nós escolhemos a nossa própria vida, e nos permitimos levar pelas nossas próprias desejos, vontades, ou o nosso próprio jeito pessoal de ser, nós, eu e você, permitimos que a chama, que lá em Levítico era apenas uma chama, mas que em nós é o próprio Espírito Santo, se apague. E quando eu olho para Pedro, eu vejo o cara que fez todos os votos possíveis de servir a Deus e andar com Deus, de servir Jesus, andar com Jesus. E quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras, Pedro é pego pelo sono, assustado, o momento aturba a multidão, Pedro foge, Pedro deixa tudo para trás. Só que a perspectiva do relacionamento com Jesus é muito linda, a perspectiva do relacionamento com Jesus é poderosa, porque ele não deixa o seu amigo para trás, mas quando invocado, a restauração acontece. Muitas vezes nesse relacionamento e nessa caminhada com Jesus você pecou, você traiu, você errou o alvo, você permitiu que a chama se apagasse. E existem pessoas que estão dentro da igreja, mas como chamas apagadas, estão vivendo a vida cristã meio automático, ou simplesmente perderam a razão do servir, ou a razão do cultuar. Só que nós não temos alguém que se relacionou conosco por interesse. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós iniciamos, ou Deus, Ele iniciou um relacionamento. Mas o interesse dEle em nós é nos transformar e nos mudar, não ter algum lucro ou benefício em nós. É por isso que quando você e eu, quando nós erramos, nós podemos até acreditar que está tudo perdido, que está tudo acabado. Mas o relacionamento com Jesus nos ensina algo poderoso. Ele não desiste de nós. E talvez você que me ouve hoje, em algum momento você errou o alvo. E você parou o seu ministério e a sua caminhada. E você foi exatamente o amigo que deixou para trás o grande amigo Jesus. Mas esse amigo hoje deseja restaurar em você a chama. Ele deseja restaurar em você hoje o amor e a entrega. Ele deseja mostrar a você que apesar de você ter rompido a comunhão, Ele nunca rompeu o acesso. Ainda que você tenha se afastado do seu chamado, você nunca se afastou da vocação. E esse amigo é fiel para produzir em você hoje uma poderosa restauração. Jesus, quando entrou na nossa vida, Ele não se surpreendeu quando nós mentimos, Ele não se surpreendeu quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo e buscamos a nossa própria vida. Ele não se surpreendeu, e não apenas não se surpreendeu, Ele não desistiu. Como aquele amigo que caiu, Ele entra e diz assim: levanta, eu não vou deixar você prostrado. Porque nós precisamos de um amigo como Deus, porque Ele nunca vai nos deixar vencidos pelo nosso próprio pecado, pelo nosso próprio erro, pela nossa própria história. E hoje nós precisamos acionar o acesso. Hoje você precisa acionar o acesso. Quando a Bíblia fala sobre todo esse contexto de como é bom ter amigos, nós olhamos para o nosso amigo fiel
E Ele está disposto hoje a entrar na nossa vida e nos colocar novamente de pé. A graça nunca vai ser barata. A graça é cara. Ela é muito cara. Porque no patíbulo Ele foi sacrificado. Ele foi morto. Mas Ele foi morto por um propósito: para nos levar vida e vida em abundância. Então, para este Pedro, cheio de altos e baixos, cheio de histórias poderosas para contar, de fé, de ousadia, não sei ninguém que tenha andado sobre as águas. Pedro andou, mas esse mesmo cara que andou sobre as águas, disse assim: eu não conheço Jesus. E quando você lê o texto da traição, você vê que Pedro teve que falar palavrões, para que as pessoas realmente tentassem concluir que não era ele. Ele, no afã de dizer não conheço Jesus, negando Jesus, fala palavras que não deveria dizer. E ele sai dali com o coração quebrado. E aí eu levo você para João 21. Jesus está caminhando com Pedro na praia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas Pedro continua quebrado. Repita após mim: Jesus não deixa nenhum amigo quebrado. Jesus não deixa nenhum amigo quebrado pela condenação. Jesus não deixa nenhum amigo quebrado pela rejeição. Jesus não deixa ninguém para trás. As pessoas acham bonita a história daquele filme, Até o Último Homem. E eu vejo tanta gente falar, eu acho incrível também aquela história. Nossa, que história linda, e nós vemos Jesus naquela história, porque ela é muito bonita. É verdade, é uma história muito linda. Mas imagina o que Jesus fez, e imagina o que Jesus continua fazendo. Jesus está dizendo hoje para mim e para você, até a última alma, até a última pessoa, e no nossa guerra, no nosso time, não fica ninguém para trás. Jesus está andando com Pedro na beira do mar de Tiberíades, e é emblemático porque foi onde tudo começou. Levante a sua mão comigo, você que está aqui, você que está na sua casa, diga após mim, diga assim: Jesus recria cenários para revelar a mim o amor que Ele tem e a vontade dEle de me conduzir ao centro da sua vontade. Pedro está quebrado, irmãos, vencido. Glória a Deus. Você quer aplaudir o nome do Senhor? Me ajuda aí. Jesus leva Pedro justamente para o mesmo cenário. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E a partir daquele momento Pedro vive o que ele jamais esperou viver. Foi incrível andar sobre as águas? Foi. Foi incrível ver os milagres? Foi. Foi incrível ele mesmo ser um agente de milagres quando Jesus os enviou de 2 em 2? Foi. Mas o momento mais incrível da vida de Pedro ainda estava por vir. E era que, quando ele, caminhando junto ao mar da Galileia, triste, arrasado, achando que tudo agora terminou, tudo agora acabou, a perspectiva de Jesus com ele foi totalmente diferente. E Jesus surpreende. Fale comigo: Jesus surpreende. Por que Jesus surpreende? Porque ele poderia dizer assim: filho, sabia que você ia dar para trás, cara. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu sabia que foi isso que Jesus fez. Não. Jesus faz o quê? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Apacenta o meu rebanho. E aí Pedro retoma a trajetória. E aí eu faço um convite a você. Leia depois 1ª e 2ª Pedro. E veja o que o amigo Jesus fez na vida do seu amigo Pedro. E eu falo com você que está aí na sua casa hoje, ou você que está hoje ouvindo esta mensagem talvez pela primeira vez. Você está acessando esta mensagem hoje em casa. Hoje
dia 14 de junho. Não sei que dia que você vai ver essa mensagem, mas eu quero falar com você. Não importa o quão distante você tenha ido, não importa o quão longe você tenha ido, hoje Deus deseja resgatar você, Deus deseja perdoar os seus pecados, Deus deseja derramar sobre você dos dons do Espírito Santo, Deus deseja reiniciar a sua vida onde você parou. Deus deseja trazer tudo de volta, a alegria, a esperança, o fogo que deveria continuar ardendo no altar, mas parou. Mas hoje o fogo, a chama do Espírito Santo vai ser reacendida dentro de você. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que não desiste. Jesus é aquele que não busca o benefício próprio. Jesus é o amigo que é capaz de arrancar telhados para fazer o outro amigo provar de uma cura. Jesus é o amigo que vai além da segunda milha para restaurar aquele que ama. Em nome de Jesus eu quero convidar você hoje a ficar de pé e quero orar com você nessa perspectiva de restauração. Ele deseja restaurar a sua vida. Ele deseja restaurar você e fazer de você um canal de restauração. Pedro disse, em 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 10, ele está convidando pessoas a procurar com diligência, manter e confirmar a vocação. Fala comigo, manter e confirmar. Ele está convidando pessoas a ficarem de pé. Ele diz, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Levante a mão direita comigo e diga assim, eu não vou tropeçar. E por que esse texto é incrível? Porque quem está dizendo isso foi Pedro. Quem está dizendo isso é Pedro. E ele diz assim, se vocês guardarem com diligência a palavra, vocês não vão tropeçar em tempo algum. E aí ele diz algo tremendo. Vocês sabem que Nero colocou fogo em Roma. E depois ele colocou essa conta para os cristãos. E aí Pedro escreve a segunda epístola, esta que lemos, e diz assim, irmãos, mantenham-se firmes, não abandonem a caminhada por nada, porque vocês estão no caminho para a salvação. Vocês estão no caminho. Ele diz no texto que valerá a pena, porque é a salvação deles que está em questão. E ele diz assim, olha, eu já sei, e o Senhor me disse que eu já vou deixar esse tabernáculo. Onde Pedro estava? Preso, prestes a ser sentenciado. Pedro não diz assim, olha, eu já contratei um advogado fera, eu já contratei uma defesa, eu fui atrás de testemunhas para livrarem a minha pele, e eu não vou morrer, porque olha, eu vou sair dessa, porque alguma coisa vai acontecer. Pedro, o homem que já havia experimentado do conselho de Deus, o homem que havia caído e por Jesus levantado, ele diz assim, mas de minha parte, sabendo que vou deixar esse tabernáculo, esforçar-me-ei, não para me defender, não para contratar defesas ou testemunhas a meu favor, não, eu vou me esforçar, e vou me esforçar diligentemente, para que depois da minha partida, tudo aquilo que nós vivemos na presença de Jesus, tudo aquilo que pregamos, tudo aquilo que revelamos, tudo aquilo que apresentamos, seja guardado como lembrança no coração de vocês. Pedro está dizendo, eu vou deixar tudo escrito, eu vou deixar tudo anotado, e vocês verão que vale a pena andar com Jesus. Eu quero orar com você e convidar você a entender algo, irmão, olhe para mim, guarde algo no seu coração do seu pastor hoje. Jesus ama você, Jesus ama você, e no nome de Jesus os seus pecados são perdoados. No nome de Jesus você recebe uma nova história.
E não importa o quão longe você foi, o amor de Deus vai até lá e te resgata. Não importa se você caiu, o amor de Deus te levanta. Não importa, verdade, não importa. Ei, não importa. Ouçam-me, não importa. Porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E hoje é o dia de invocar o nome do Senhor, e salvação entrará na sua casa. Então, eu tenho 2 apelos a fazer a você hoje. O primeiro deles: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Mantenha-se firme, seja sal da terra, seja a luz do mundo, retome a sua caminhada. O segundo apelo: deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa a luz do céu entrar na sua vida. Não permita que a voz do acusador e do medo falem mais alto do que a voz de Jesus ao seu coração. Enquanto uma paralisa e amedronta, a outra te põe em movimento e te levanta, te dá vitória, te faz vencer em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. E nesse momento peça para Deus te usar para uma pessoa. Fala: Senhor, esta semana faz de mim um canal de salvação. Faz de mim uma fonte onde pessoas possam beber de uma água cristalina. Faz de mim, Senhor, o amigo Barnabé, a consolação que alguém necessita. Faz essa oração ao Senhor hoje. Ao mesmo tempo, eu falo com você que se sente acuado, acusado pelo passado, se sente limitado, achando que a força que tem é pequena, talvez até mesmo incapaz. Hoje eu quero lhe dizer que o homem chamado Jesus, ele não desiste de você, e ele capacita você, e ele renova as suas forças, ele dá força ao cansado, e restaura aquele que está sem vigor. Ele diz àquele que está com medo: não temas. Ele diz àquele que está triste, desalentado, ele diz: tenha bom ânimo. Em nome de Jesus, ele diz ao fraco: eu te faço forte. Em nome de Jesus, receba hoje da graça divina, receba hoje do amor de Deus que te regenera, transforma, te levanta. Jesus é o amigo fiel. Jesus é o amigo fiel. Jesus é o amigo fiel. Ele é o amigo fiel. Recebe hoje da graça de Deus, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Pai, eu oro por irmãos e irmãs, eu oro por amigos que hoje ouvem esta palavra e recebem o Evangelho de Jesus. Oro a fim de que, onde esta palavra chegar e encontrar alguém que desistiu, encontrar alguém que caiu e agora prostrado não tem mais forças para se levantar, que a força do Espírito Santo, que o amigo chamado Jesus o restaure nas forças físicas, emocionais, espirituais. Meu Deus, em nome de Jesus, faz de novo. Em nome de Jesus, ó Pai amado, perdoa pecados. Sara, Senhor amado, famílias, gerações. Que onde esta palavra chegar, missionários, evangelistas, pregadores, ministros de louvor, músicos que tocam no altar de Deus e que abrem os céus com adoração, que um dia pararam, que um dia retrocederam, que um dia foram vencidas pelos fariseus, pelos acusadores, agora possam ser levantados pelo Senhor e voltar a fluir, voltar a pregar, voltar a cantar, voltar a ministrar, voltar a salvar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por restauração hoje aqui neste lugar. Se alguém aqui dentro, meu Pai,
anda triste, amargurado, cabisbaixo, em nome de Jesus, erga a cabeça, levante os olhos e receba da parte do Senhor a vitória e o livramento. Em nome de Jesus eu abençoo o teu povo, e assim oramos, em nome de Jesus. Levante assim a sua mão e diga: nesta noite eu recebo a restauração que vem do Senhor meu Deus, em o nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, amém?